Daqui a pouco na Loading, Azur Lane. Funimation TV, esse é o espaço para você que gosta de anime, mangá, cultura pop japonesa, e também trazemos o catálogo da Funimation.com, trazemos entrevistas também, inclusive. Eu sou Mai Fujikaki. E eu sou o Leonardo Kitsune e hoje é dia de entrevista, Olá. Porque agora aqui no nosso programa a gente tá passando Claymore, tá passando Azur Lane e nós estamos vendo já vocês elogiando o trabalho de dublagem do Estúdio do Brasil e das ótimas vozes selecionadas para séries. E hoje a gente quer destacar um pouco Azur Lane e quer destacar a personagem principal de Azur Lane, a Enterprise, da maravilhosa Flávia Sadi. Seja bem-vinda, Flávia Sadi, ao nosso programa. Oi, pessoal! Prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho de Azur Lane e de todos os outros personagens, bater um papo sobre dublagem com vocês. Gente, o currículo da Flávia é uma coisa invejável, gigantesca e muito diversificada. Inclusive, você com certeza já ouviu a voz dela em muita coisa, mas eu acho que dá para começar, inclusive, com ela se apresentando um pouquinho para todo mundo, falando quando começou a carreira, tudo mais. Bom, eu comecei a carreira Eu fiz uma participaçãozinha num desenho chamado Alf, o É Teimoso, e eu era bem pequena. Desenho do Alf? Desenho. Ah, tá. E era um episódio que tinha muitas meninas e a Ângela Bonatti me chamou, que eu era filha de dubladora, para fazer. Mas eu não gostei muito, não. E aí quando veio eu fiz, mas não me encantei. Aí quando veio a novela Carrossel, no SBT, a minha mãe estava fazendo direção da série e da novela, e ela precisava de criança, porque o Silvio Santos exigiu que crianças dublassem crianças. Até então, poucas crianças dublavam. Uhum. E aí ela foi pegando quem estava perto dela, né? E eu e a minha irmã, a gente acabou entrando de vez mesmo através do Carrossel. E depois fui ficando. Eu tive a sorte, assim, de ter uma pessoa no meio, né, que deu essa oportunidade, que foi a minha mãe, mas foi assim que eu comecei criança e estou até hoje com a carreira. Hoje já é uma paixão sua, né, já é uma coisa que é... É a minha paixão, é meu ganha-pão, é minha, né, eu tenho o maior orgulho dessa profissão. Para você ter uma ideia, eu sou formada em Direito, porque a minha mãe, ao mesmo tempo que ela falava que ela incentivou a gente com a dublagem, ela falava, mas vocês têm que ter outra profissão, porque nunca sabe o dia de amanhã, aquelas coisas, né? Ela queria que a gente estudasse. Aí eu estudei, fiz o FRJ, moro no Rio, fiz o FRJ, não pagava, então estava para burro. Mas eu via que eu não podia competir com aquelas pessoas, porque eu não amava aquilo. E nessa época da faculdade mesmo, assim, eu comecei a dublar mais e mais, então foi muito difícil, né? Consegui terminar a faculdade, me formei, mas logo que eu me formei, eu falei, cara, não é isso que eu quero. E aí eu fui engrenando mais na dublagem e parti para a direção de dublagem também. Então hoje em dia eu faço os dois. E tô muito feliz. Aquela frase clichê, né? Que você trabalha no que você ama e você não vai estar trabalhando. É meio que isso, né? Não que eu tenha... enfim, foi uma escolha, foi um acaso, né? Daquela coisa de precisar e foi ficando e entrou na minha vida e eu amo o que eu faço. E Flávia, você tem uma carreira bem extensa, né? Um leque de personagens grande, assim. Ela já fez Lisa Simpson, para quem não sabe, a Mulher Maravilha, Barbies. Então, assim, de Barbie para Mulher Maravilha, né? É bem diferente. Você se sente mais confortável fazendo um personagem? Que tipo de personagem você se sente mais confortável? Olha, confortável... Eu não sei se a palavra é a palavra confortável. São as princesas, são as mocinhas. Mas se você me perguntar qual que eu gosto mais, eu gosto de fazer as vilãs. Você gosta de sair da zona de conforto. Isso. Exatamente. A Mulher Maravilha, ela não é necessariamente uma mocinha. Tem um cachorro aqui rosnando. Ela não é necessariamente uma mocinha, mas... E vou falar só mais dentro dessa coisa de desafio, eu acho que fazer o anime, para mim, é um grande desafio. Porque você ouvir um idioma que você não está acostumado, você sai da zona de conforto, então tem que sincronizar e ter
que interpretar, chegar naquela verdade, mesmo ela sendo, às vezes nem sendo uma vilã, sendo até uma mocinha, né, uma guerreira, entre aspas, é bem difícil. Falam que... Você fala animes no geral, né? São um desafio pra você. Animações japonesas, né? Exatamente. Você tem uma experiência com anime já, né? Você fez o Nanatsu no Taizai, fez Tenshimuyo lá atrás. Ela fez a Diane do Nanatsu Taizai. A Diane no Nanatsu no Taizai. Isso. O Tenshimuyo, cara, era uma delícia de fazer, porque a gente dublava, era uma época que a gente dublava junto. Hoje em dia, cada um dubla separado, né? O áudio, pista separada. E a gente dublava junto e era divertidíssimo, vocês não têm noção. Era muito bom. E engraçado que eu não tinha, né, nessa época de Tenshimuyo, a gente não tinha nem noção de internet, não tinha internet como tem hoje em dia, e a gente não tinha noção de como as pessoas gostavam. Você vê, assistiam antigamente, eu não sei, ainda nem se passa Tenshimuyo, se tem algum... Não passa, mas eu lembro ainda, eu lembro da sua voz, o Ashu. O Ashu, maluco, uma cientista louca. Eu lembro muito bem. Não sei bem. quantos mil anos que ela tinha. Enfim, aí a gente hoje em dia fica sabendo, né, como o nosso trabalho chega e faz sentido para as pessoas, e as pessoas gostam. E eu já recebi até críticas positivas, assim, no sentido de, tava muito legal, mas tem uma coisa, porque o fã, principalmente, né, nesse segmento, eles sabem tanto da história que a gente às vezes fica até com medo quando vai lá. Porque você, às vezes, assim, a gente infelizmente não tem o tempo de ficar. A gente tenta, o diretor principalmente, né? O dublador, ele chega ali para dublar, mas o diretor, ele fica tentando buscar informação para não dar furo, porque sabe que o fã vai cobrar, vai ficar no pé. Deve ser difícil, porque a língua é bem complicada, é bem diferente da portuguesa. Então, sei lá, às vezes o japonês fala em uma palavra o que o brasileiro falaria, sei lá, uma frase inteira. Então deve ser difícil encaixar, né? Exatamente. E eu acho que as traduções, geralmente, eles são feitas a partir do inglês. Eles recebem um script em inglês. Então, às vezes, eu acho que se perde alguma coisa também. Acho que nem deu tempo direito de a gente falar da Enterprise. Foi um trabalho que a gente está passando agora. Como é que foi a experiência, rapidamente, aqui do Enterprise? Olha, já começou sendo diferente, né? Porque eu gravei Enterprise do meu armário, né? Que legal! Essa coisa da pandemia, os dubladores todos se prepararam para fazer remoto, né? Eu tinha microfone, e aí fiz uma acústica no meu armário, e aí surgiu, assim, essa possibilidade do remoto, ele te dá uma chance de fazer esse intercâmbio também entre Rio e São Paulo, que é muito interessante. Você poder botar pessoas legais do Rio, pessoas legais de São Paulo e misturar esse elenco, sabe? Não ficar sempre, de repente, o mesmo elenco. Eu acho que foi uma grande novidade, né? Essa mistura de elenco. E eu acho que veio para ficar, isso que é bem legal. E aí o Bruno falou, Flávio, eu tô com um anime. Gente, é anime ou anime? Eu nunca sei falar direito. Os dois servem. Faz. Eu tô com um anime muito legal, aí ele me explicou que era todo de meninas, que não entrava homem, explicou a história toda. Ele sabia os detalhes, que eu falava assim, Bruno, como é que você sabe tanto? Olha, eu nunca via. Ele fez mais que o dever de casa. Às vezes, até para eu poder entender a cena, ele tinha que me dar um feedback mesmo do que estava, de coisas além da cena, para eu conseguir entender por que ela estava daquele jeito. Mas eu gostei muito, né? Ela é uma líder, né? Eu gostei imensamente de fazer Enterprise. Tô doida porque vai ter mais, né? Eu tô doida para fazer mais. Flávia, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente teve muito pouquinho tempo, infelizmente. Queria falar muito mais com você. Todo mundo tá adorando o seu trabalho e todo mundo tá adorando Azur Lane e a gente também. Muito obrigado por tirar um tempo para falar com a gente. Poxa, foi rapidinho. Eu queria mais. Obrigada a vocês. Espero que seja um sucesso Azur Lane, que traga muito trabalho pra gente. Muito obrigada pelo carinho aí de vocês com o meu trabalho e com a dublagem brasileira. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Valeu mesmo. Te admiro muito. A nossa Anaísa rebelde. E agora a gente fica com a Flávia em Azur Lane e a gente já volta.